Boa noite, pessoal. Que bom ter vocês aqui conosco. Só quero que alguém pode dar um ok se o som tá legal, por favor. Oi, Ellen, tudo bom? O som tá bom? Ai, ótimo. Pessoal, então para iniciar a live de hoje, queria agradecer a presença de vocês. Vai ser um bate-papo sobre o porquê, né? Não podemos falar sobre morte. É um momento que estamos com a morte tão próximo, cada vez mais da gente, né? E por que não falar? Então, eu trouxe duas convidadas para estar falando com a gente. Mas antes disso, quero explicar para vocês como surgiu esse projeto, né? Os Nós no Infinito. E o infinito nada mais é do que a nossa vida, né? Toda a nossa vida, que pode, para alguns, considerar como um infinito, ou pode ser uma vida que tem um fim, com a morte. Então, Nós no Infinito, ele vem para proporcionar bate-papos, conversas com vários convidados sobre os nós que nós temos, né? Um dos nós mais importantes para o lançamento desse projeto vem a ser a morte, que é um nó que a gente tem, um momento de transição, um momento em que a gente acaba cessando a vida, né? E ali pode ser o fim. Alguns consideram o fim, os outros consideram somente um momento de transição. E é por isso que eu convidei a psicóloga Janaína e a Marielle, que são pessoas maravilhosas, psicólogas, que têm todo o know-how para conversar com vocês sobre esse assunto. Quero agradecer a presença. Deixa eu só adicionar a Marielle, que já entrou. Mari. Rodolfo. Obrigada pela presença. Boa noite, Mari. Boa noite, Ruth. Tudo bem, querida? Tudo Boa ótimo. noite, pessoal. Gente, Tudo bem? gente, desculpa, tá? É porque somos amigas, aí já sai o Mari, a Marielle. Prazer, obrigada por quem vai estar aqui, né, participando desse bate-papo, porque esse é o objetivo, né, Ruth? A gente poder estar conversando um pouquinho sobre essa triste realidade que não existe possibilidade da gente fugir, né? E não adianta a gente não querer falar disso, principalmente nesse momento. Né? Hoje mesmo, né, na chamada que eu fiz para as pessoas no Insta, eu falei que não tinha vivido nada ainda muito próximo com a morte, e hoje, infelizmente, eu tive a vivência de uma pessoa muito próxima que morreu, mas estou aqui porque a vida precisa continuar, né? E como o convite era por que não falar da morte, por mais que eu esteja vivendo esse momento agora da perda de uma pessoa muito querida, ele era namorado da minha mãe, então faz uns 8 anos que ele participava, né, da nossa vida. E, infelizmente, né, chegou o momento dele. Eu acho que por isso que vai ser muito rico a gente poder falar hoje, né, como um bate-papo de algo tão pesado, né, Ruth? Sim, com certeza. Aqui a gente quer justamente isso, né? Tirar um pouquinho de peso desse momento, né? Desse momento que a gente tem na nossa vida, que é o cessar da vida, né? Se a gente for ver, o nome em si já é um pouco pesado, né? Então, toda vez que a gente fala em cessar a vida, já causa um pânico aí da gente, né? E a gente vê que tem culturas que trata esse momento de outra forma, né? Nossa cultura ainda
faz com que seja muito mais doloroso que já é, né? Tem algumas religiões que tratam de forma diferente esse momento, mas é um pesar para nós, né? Muito maior, eu vejo pelas pessoas que eu convivo, é muito maior do que realmente é, que deveria ser, vamos dizer assim. E eu acho que esse papo vem nesse momento, né, de conversarmos, refletirmos sobre esse momento, mas de uma forma que se torne menos dolorido. Sim, sim. Né? O que fazer Mas, com a morte, né, Ruth? sim, exatamente. Marielle, enquanto eu chamo Janaína, gostaria que você se apresentasse. Tá, ok. Então, eu sou formada há 10 anos em psicologia, né? Desde a época da faculdade, eu foquei na área clínica da psicanálise, que é a minha escuta. Tenho pós-graduação na área, tenho formação também em psicanálise. Fiz uma pós também em PNL, para poder agregar aí, a gente trabalhar com o ser humano, porque por mais que eu tenha uma linha teórica que sustente minha clínica, né, as formações ela vem inclusive para mexer comigo como profissional, né, para mexer com a minha forma de atuação. Então, eu acabei fazendo outras pós assim com o objetivo de agregar mais ao consultório, sabe, Ruth? Mas trabalho com a psicanálise e é essa fala que eu quero trazer hoje para nós aqui, né? Como que a gente pode ver a morte, buscando um pouco do que a psicanálise contribui, sabe? Sobre esse assunto. Porque tem alguma coisa que a gente atravessa do humano aí, né? Na morte. E a psicanálise, ela tem um olhar do humano. E é isso que eu quero poder, nesse bate-papo, ajudar a gente a pensar, né? Sobre essa passagem aí. Sim, eu estou pedindo aqui para Janaína, se você estiver sendo aí para gente, que todas as formas de localizar o convidado, eu não estou encontrando você. Não sei se você caiu. A Janaína também trabalha com morte, né? Como que é essa? Sim, a Janaína, pessoal, ela é psicóloga do Centro de Tratamento Intensivo do Hospital das Clínicas da USP de Ribeirão. Então, ela lida isso várias vezes por dia, né? Então, ela é uma pessoa que convive diariamente com esse momento, até mesmo sem ser no período do Covid, né? Então, ela tem aí uma experiência de mais de 10 anos nessa área de atuação, é onde ela faz por amor, e todo momento que é possível a gente conversa sobre essa questão, né, da vida e da morte, do lidar, né, que a gente, com o Covid, a gente ficou todo mundo isolado dentro de casa, sem poder sair, né, e aí... Não E foi a, só com a morte, na verdade, que precisamos, né, lidar agora nesse momento, nesse contexto, né, cultural e do mundo, né, Ruth? Foi também com a pandemia. Ai, chegou. Olá, boa Boa noite. Olá. noite! Janaína, eu já tá quase te apresentando aqui. Eu estava ouvindo. Você poderia complementar sua apresentação? Claro, com certeza. Meu nome é Janaína Carvalho Pinto, eu sou uma carioca residente aqui no interior de São Paulo há alguns anos, sou psicóloga, trabalho em 4 áreas diferentes da nossa profissão, na clínica, na hospitalar, na neuropsicologia, já trabalhei com psicopedagogia. E como ela falou, trabalho há muitos anos, há mais de 22 anos, também na área hospitalar e há vários anos em UTIs adulto aqui no interior de São Paulo, no Hospital Universitário, né? Então, o meu dia a dia de trabalho tem um cotidiano de acompanhamento com corpos muito comprometidos, né? Acompanhamento de familiares dessas pessoas, um trabalho em equipe muito fundamental, né? Quando um corpo está doente a ponto de falecer, de morrer, de parar de funcionar. Então,
eu estou aqui para a gente falar um pouco sobre tudo isso. Muito obrigada pelo convite, por fazer parte dessa inauguração desse projeto lindo que é o Nós no Infinito. Obrigada. Pessoal, antes de propriamente a gente começar a conversa, eu queria agradecer muita gente entrando, muito gostosa a participação de vocês. Quero que vocês contribuem com as perguntas, tá? Eu sei que vocês vão surgir várias dúvidas. Quem já não anotou, porque eu fiz um stories chamando vocês para anotar a pergunta, tá? Aí do lado tem um ponto de interrogação, vocês clicam aí e mandam a pergunta pra gente, ok? E também compartilhe, convide os amigos, tragam os amigos para a gente debater sobre esse assunto através do aviãozinho. Tem um aviãozinho aí do lado, vocês clicam lá, compartilham, chama o pessoal nesse domingo. Aqui tá chovendo, chuvoso, então vamos convidar todos para agregar na nossa vida um pouquinho mais de paz, né? Então, meninas, lançando já a pergunta do nosso tema principal. Por que não falar sobre morte? Eu vejo assim que para o momento que, né, a gente estava vivendo anterior à pandemia, dá para se entender muito o porquê tem se evitado tanto falar disso. Né? Eu não sei se vocês também compartilham dessa opinião, mas anterior à pandemia a gente estava vivendo um momento bem narcísico, né, cultural, onde, né, querer é poder, né, onde, né, todo o sistema trazia para nós essa possibilidade da gente estar no controle das coisas e assim a morte ela tira, ela puxa o tapete, né? E ela esfrega na nossa cara que a gente não tem o controle de nada. Que hoje a gente está aqui e que amanhã, de fato, a gente não sabe, daqui a pouco a gente não sabe o que vai acontecer. Então, eu vejo que né, esse narcisismo estava sendo trabalhado nos últimos tempos dentro da nossa cultura de um modo assim bem frágil. Né? Porque você poder ter uma estrutura psicológica, psíquica e um emocional firme, fala de você entender que você não pode tudo. Fala de você entender que você não tem controle sobre tudo, né? Então, por isso que eu acredito que tem sido difícil para tanta gente enfrentar esse assunto, entendeu, Ruth? Porque é lidar com, não tá na minha mão. Eu posso perder, sabe? Então, por isso que eu gostei muito do teu convite. Né? São coisas que a gente precisa começar a pensar sobre até a nossa própria dificuldade. Né, em poder reconhecer e aceitar que a morte ela é real e que não vamos fugir disso, né? Não sei se a ainda compartilha também um pouquinho dessa opinião. Sim, acho que sim. Eu acredito que a humanidade se constituiu em cima dessa finitude, né? A gente vê, assim, desde sempre, uma transmissão cultural do que é o morrer e o quanto transcender esse morrer criando explicações para o que o universo é, de quem nós somos, como nossos corpos funcionam, isso tudo nos constitui. Mas de tempos em tempos a gente vive situações, contingências como agora, né? Com a pandemia, que é um adoecimento possível para todos nós, em que essa finitude se coloca de uma forma pública, inevitável, incontrolável, que gera muita impotência. E nos convida justamente, como a Marielle bem disse, né, a focar menos no ter, que agora tem muito menos significado, né? Nos convida a reorganizar toda uma rotina, toda uma questão afetiva, toda uma questão existencial, né? Porque qualquer um pode adoecer gravemente, é uma doença que traz em si algo do incontrolável, né? Então, eu acho que nesse momento o convite é muito outro, forçosamente para todo mundo, né? Sim, sim. Se teve um tempo até nessa situação que a gente foi, né, negando muito isso que você falou, né, da nossa finitude, agora é um momento que não tem mais como negar, né, Janaína? Porque a realidade tem obrigado a gente a lidar com essa nossa impotência, como você falou, uma palavra muito bem colocada.
Porque nós somos impotentes, né? A gente não tem resposta para muita coisa, por mais que a gente vá culturalmente construindo teoria, né? Hoje mesmo eu estava vendo um vídeo sobre sociologia, né? É do humano construir, né? Compreensão, porque para nós é muito difícil lidar com o que a gente não entende, com o que a gente não sabe. E a morte é um mistério, por mais que exista, né, essa transcendência, essa ideia do infinito, que depois tem alguma coisa, nós não temos certeza disso. Isso que você falou é bem importante, até porque, assim, eu acho que essa possibilidade real de adoecer, né, e morrer nesse momento traz essa impossibilidade do não falar sobre a morte. Então agora é necessário para todos, para todas as idades, falar sobre a morte. E essa fala sobre a morte traz a fala sobre a vida, né? Do que é potência de vida, do que vale a pena, da onde a gente investe o nosso tempo, como a gente investe os nossos afetos, qual o nosso propósito de estar aqui. O que mesmo no isolamento a gente consegue dar conta de fazer, de criar, de recriar, de compartilhar. Então, acho que agora a oportunidade é essa, né? Diante desse morrer tão provável possível, trazer tudo o que é vida para agir de uma forma mais consciente. Eu vejo que antes, vocês podem até trazer a visão de vocês que estão mais próxima conversando com as pessoas, mas eu vejo que antes a morte poderia acontecer, mas ninguém pensava quando. E hoje, com esse quantitativo absurdo que nós temos, de vidas que se vão, as pessoas sempre mais tensa, sabendo, pode ser a qualquer momento, né? Então, tá muito mais próximo do real de cada pessoa. Então, acho que teve essa mudança, porque antes a gente sabia que qualquer pessoa poderia morrer, mas poderia ser daqui 20 anos, 30 anos, e agora está muito mais próximo. Então, assim, antes, no começo do Covid, a gente tinha uma realidade que era, não conheço ninguém, não sei de ninguém, mas agora está muito mais próximo, então todo mundo já conhece alguém, ou um parente, ou um vizinho, então mudou essa visão até do morrer, né? Sim, Ruth, e você sabe, antes, de fato, todo mundo sabia que podia morrer. Mas veja como não pensar em algo extremamente sintomático, né? Porque antes da pandemia, né? Porque agora nós fomos obrigados a fazer um stop em muita coisa, né? Fomos obrigados a parar de fazer muita coisa que a gente gostava. Então, fugir do que de fato é real é muito sintomático, sabe? Eu até fiz uma metáfora esses dias que é a mesma coisa que você limpar uma casa e você varrer para debaixo do tapete. Tu entendeu a sujeira? Gente, a morte ela é real, né? E por mais que a gente tenha essa pulsão de vida, pulsão de morte aqui, né? Que atua no princípio da realidade, no princípio do prazer, fugir de reconhecer ela como real é de fato a gente deixar de aproveitar o hoje. Porque se a gente vivesse com essa finitude, sem dúvida, inclusive as relações seriam diferentes. A gente não deixaria para amanhã dar o abraço que a gente precisa, né? A gente não falaria para o amigo, olha, tenho um material para estudar aqui, a semana que vem a gente vai para o barzinho, apesar que a gente não pode fazer isso hoje, né? Mas, por exemplo, a tua live, a live que tu fez no teu aniversário, Ruth, eu não participei. A gente tem uma negação da finitude, né? E isso só condena a gente cada vez mais a fazer sintoma e perder na vida. Sim, eu até fiz um stories essa semana falando o que você deixa para fazer em outro momento, né? Uhum. E a gente fala assim, agora a gente não pode comemorar, mas depois a gente comemora. Qualquer dia eu vou em Foz, né? Então, assim, a gente deixa muito para depois. E esse depois pode não chegar. E parabéns pela tua ideia, porque, gente, a gente fez aniversário esse ano que vem a gente não sabe. Por isso que eu achei muito legal, né? A gente não precisa deixar para o ano que vem. Vamos fazer online. Foi um convite muito bacana.
Então, Obrigada. eu acho que isso traz um resgate de algo que é muito lindo e muito humano, né? Que é a nossa capacidade de nos adaptarmos. Pensa só, nós somos os seres que a gente vive em qualquer lugar, quase sobre qualquer condição, graças a tudo que a gente inventa. Só que nem tudo que a gente inventa é material. Muitas coisas que a gente cria, que a gente inventa, fica na ordem da palavra, das ideias, né? Então, eu acho que nesse momento eu também observo isso, um resgate, sabe, uma busca por aconchego em ideias que podem melhorar, né, como a sua ideia que traz uma proximidade de um bem-querer, de pessoas que, né, você deseja resgatar, comemorar a vida junto com elas, né, isso é sensacional. Então, esse é um momento também de muitas oportunidades de reencontros, né? Eu acho que a finitude, ela traz, a finitude assim, e eu queria deixar isso bem claro, eu acho bacana a gente poder falar disso, assim, aqui talvez, eu não sei se vocês concordam, mas que a gente está falando de uma finitude do corpo, porque é ponto pacífico que o corpo morre e termina, né? Então, independente do que possa ocorrer ou não após a morte a morte do corpo e a vida que a pessoa tinha como era, ela deixa de ocorrer, né? Sim. Então, a partir disso, do não sentir-se fisicamente infinito, vamos dizer, né? Acho que o nós, né, o nosso nós, a nossa rede, quem é importante. E assim, é importante o gato, o papagaio, o cachorro. Muitas vezes, eu falo muito isso, principalmente no hospital, né, em que a gente consegue, porque o que aconteceu de diferente? Hoje em dia, quem morre, morre num contexto de muita solidão, né? Inclusive nas instituições de saúde, por conta da possibilidade de contaminação por Covid. Então, houve toda uma reestruturação de todos os profissionais de saúde, dos profissionais de capelania, todo mundo que ajuda nesse processo para mediar uma troca afetiva que antes era feita presencialmente, né? Então, assim, e muitas vezes, quando eu já fiz videoconferência assim, com uma pessoa falando com um cachorro, com um papagaio, com o parente, claro, né, pessoas próximas, mas querendo falar com o pastor, com o padre, com a mãe de santo, enfim, eu acho que a gente precisa estar muito aberto, né, nós profissionais que lidamos com pessoas, para construir junto com a pessoa que a gente cuida, essa rede de quem é importante para ele, e não chegar com as nossas próprias soluções, né? Então, acho que esse é o momento em que o amor precisa prevalecer, né? Eu fico pensando nas pessoas que talvez não tenham vindo ao vivo por conta do tema sobre morte, né? E quantas vezes eu ouvi, nossa, você trabalha em UTI, lida com a morte. Eu falei, gente, eu lido com vida, né? Quando o corpo morre, já não é comigo. Então, assim, a gente sempre lida com a vida, né? Sempre. Sim, Mesmo e porque a morte é o cessar, né? Muito bem colocado, Janaína. Sim, você ia falar, Mari? você tocou num ponto muito importante, Janaína, que eu vejo no consultório uma diferença muito grande nos pacientes que, na forma como eles lidam com a morte, que é a questão da solidão, né? Tem gente que não consegue ficar sozinho, sabe? Tem gente que sempre precisa de um amigo, ou de um namorado, ou do marido perto, ou dos filhos, né? E assim, ó, é muito claro na fala dessas pessoas e das pessoas que gostam da solidão, como eles se posicionam diferente frente à morte. Porque a morte ela é uma passagem muito solitária. A morte ela é uma passagem onde é você e você ali naquele momento. Então, e eu vejo assim que a gente, né, é difícil lidar com a solidão. O ser humano ele tende sempre a querer fugir dessa realidade que nós somos separados do outro. A gente se distrai com as companhias, né? Mas na verdade, então eu vejo que esse ponto é um ponto bem central para quem tem muito medo de pensar na morte, sabe? Porque a solidão é algo que assusta. Porque ali tá a gente, ali tá nossos medos, ali tá aquelas coisas que a gente não sabe lidar, né? Então, quando a gente tá com o outro, a gente se distrai de tudo isso. E aceitar a morte é justamente isso, é você lidar
com isso que é teu, com esse sentimento que todo mundo tem frente à perda. Ninguém gosta de perder. Principalmente pessoas que a gente tem um laço afetivo, né? Como é difícil perder quem a gente ama. Né? O que a gente... e não pensar na morte, a gente não parar para refletir mesmo. O que eu faço com essa falta agora? Porque eu tive uma experiência... eu perdi minha mãe há 2 anos atrás, né? E o engraçado é que é uma coisa você saber teoricamente, você entender teoricamente. Outra coisa é você, como ser humano, viver a experiência, né? E eu tive uma experiência, assim, que na época, eu não entendi. E eu hoje vejo que, por mais que eu entendesse e tivesse essa consciência da morte ser algo real, eu fugi completamente, tanto que eu enterrei minha mãe no domingo, na segunda eu estava trabalhando. Então, veja, por mais que a gente acha que tem estrutura, quando a gente vive a experiência, realmente é bem diferente. Então, essa provocação que você fez, Ruth, de poder falar sobre isso, é ajudar as pessoas a pensarem, sabe? Que é algo que a gente precisa tratar, é algo que a gente precisa falar. E a morte, por mais que eu soubesse que ela fosse real, eu não falava disso. Sim, a gente foge. Gente, esse assunto surgiu porque quando eu vou com a minha família, né, às vezes eu toco no assunto. Olha, gente, por favor, faça isso, não faça isso. Para de falar sobre isso. Eu falei assim, gente, eu teria que manifestar, apesar que quando ocorre, né, o falecido tá lá e segue a vontade dos familiares. Mas eles não me dão a oportunidade, então fogem do assunto. E eu sempre... E nesse momento de Covid, onde, gente, eu vi muitos depoimentos que me chocaram, de conversas de WhatsApp, por exemplo, da pessoa falou assim, calma, mãe, vai dar tudo certo, a senhora vai na minha formatura. E, de repente, não tem nem a mensagem da volta, de ok, entendeu? Então, assim, poxa, isso... É impactante você não ter esse momento que você espera, você não poder se despedir, né? Então, hoje a gente está vivendo, hoje, nem o ato de velar se tem, né? Então, quando se tem, é muito rápido e é só os mais próximos. Então, assim, mudou a realidade até do ato, né? De todo o cerimonial do que é esse momento. Então, assim, impacta, né? Vocês podem falar sobre essa questão, né? Eu acho que impacta mesmo, né? Porque há uma impossibilidade, aliás, muitas impossibilidades dessa pandemia, e uma delas é fazer muitos dos rituais que nós fazíamos para consolar, né, para aconchegar essa saudade de quem não está mais aqui, agora se tornaram impossibilidades, mas há outras possibilidades. E diante da falta de escolha, né, uma adaptação é inevitável, porque não há outra forma de fazer. Então existem outros momentos de encontro, que não vai ter abraço, né, não vai ter chorar junto, enxugando as lágrimas um dos outros, dando as mãos presencialmente, mas o amor tem que estar lá. Então, compartilhar isso de alguma forma é necessário. Eu estava me lembrando aqui, né, nesse 1 ano e meio de trabalho, por 2 vezes eu tive suspeita de Covid. Em uma das vezes eu tive uma insuficiência respiratória aguda e deu uma sensação de morte. E eu lembro bem do medo que eu senti, do medo de não poder ver algumas pessoas que eu amo profundamente, de não conseguir levantar, de não conseguir falar. Eu achei que eu estava morrendo naquele momento. Então, a gente tem ainda tantas amarras nesse mundo. Sabe os pesos de um balão? É bem essa imagem que eu tenho, né? Saber sobre isso, vivenciar isso, até na minha própria história, como a Marielle falou, isso nos transforma, mas dá medo mesmo, porque é algo desconhecido, né? Então, eu acho que o medo agora, ele tem função de sobrevivência. Muitas vezes a nossa inconformidade também com algumas situações tem função de sobrevivência. É preciso estar inconformado a ponto de conseguir ser solidário. É preciso estar assim, com medo a ponto de realmente preservar a vida dos outros através do isolamento.
sabe? E eu estava pensando, né? Porque eu acho que a gente está falando de sofrimento, não é disso que a gente está falando, né? Agora, e, e é muito, eu acho que é muito fácil dar diagnóstico para o sofrimento, sabe? Dizer que a pessoa está ansiosa, está deprimida, tá. Mas eu acho que o fundamental é que a gente entenda qual é o limite de cada um. Porque se tudo está sendo feito com muito sofrimento, com esforço, aí está na hora de procurar ajuda, né? Então, mas o luto é isso mesmo. Acho que é um vai e volta, né? Que não nos abandona, mas nos transforma ao mesmo tempo. Sim, e é uma oportunidade de criar outra coisa, né? A morte é uma oportunidade de criar outra coisa. Para mim, que a gente não consegue ver isso, porque para criar outra coisa, tu tem que reconhecer que ela existe, né? Para criar outra coisa, você tem que lidar com o sofrimento da perda, né? Eu estava escutando esses dias um palestrante. Gente, eu escuto tantas lives que às vezes eu posso estar me confundindo com eu acho que é o Ricardo Gondenberg. Ele estava trazendo o caso de uma paciente com um luto muito sofrido, sabe? Ela tinha perdido uma filha e ela se recusava em sair do luto. Ele, né, no manejo clínico, ele tentava escutar, né, o que significava essa resistência toda em ela ficar ali no sofrimento, porque há lutos que são muito sofridos mesmo, né? E num certo dia ela, em sessão, né, disse para ele que ela não podia deixar de sofrer, porque as pessoas diziam para ela que um dia ela iria esquecer, que iria passar. E aí ele fez uma pontuação que ela não precisava esquecer a filha, que ela poderia fazer alguma outra coisa com isso. E o que tirou ela do luto foi ela pegou essa pontuação como criar outra coisa. Ela fez um projeto lindo a partir da morte da filha, sabe? A partir desse projeto que ela criou, com a morte, ela começou a ajudar muitas pessoas, ela imortalizou de algum modo a memória da filha e ela conseguiu sair do sofrimento, sabe? Porque ela produziu outra coisa. Tu entende o que é enfrentar a morte? É você produzir outra coisa. Então as pessoas acham que não quero falar disso porque eu não quero sofrer, porque vai passar e não passa, gente, vai criar outras coisas, outros sintomas, entende? Então é algo que a gente precisa tocar mesmo, que é preciso tratar disso. Então, gente, aqui, eu li em vários lugares que o luto é necessário, né? Que esse momento de luto é necessário. E eu fiquei me questionando, o que é esse necessário, sabe? O que é o sentir? O que passou do necessário e extrapolou, sabe? Eu fiquei questionando sobre isso, sabe? Esse luto, porque a gente sabe e tem algumas pessoas que tendem a gostar do sofrimento e permanece nesse momento mais tempo, né? Eu não sou psicóloga, desculpa se eu tiver... permanecer mais tempo ou se apegar à dor, ao sofrimento, né? Me perdoa se eu estiver falando errado, tá? Então, essa dosagem, eu sei que para cada indivíduo é porque são histórias, são valores, são vivências diferentes. Mas sabe aquela questão assim, o que criar, o que reinventar, como passar esse momento, o que é esse momento, o que é necessário e o que não é necessário. Olha, eu queria muito dizer que eu acho que eu complico um pouquinho essa questão, porque eu acho que agora é inevitável não viver o luto. Não é necessário, é inevitável. A gente vive o luto de um futuro que não vai acontecer. A gente vive um luto de planos no dia a dia que não ocorrem, né? A gente vive um luto de pessoas que não estão mais aqui, de pessoas que talvez a gente não tenha tempo de rever pessoalmente. Então, é um luto presumido, é um luto antecipatório. A gente tem tantos nomes nas teorias, mas o que importa de verdade é que agora o luto é inevitável, né? E eu estava pensando assim no que você falou, Ruth. Em geral, as pessoas têm essa ideia de que a doença abrevia a vida, né?
ou então que, bom, era o tempo dele, como se houvesse uma pré-determinação ou como se houvesse um tempo para a pessoa estar aqui. E isso é algo que sobre o qual também não se tem certeza, mas o fato é que muitas vezes no adoecimento, as sensações físicas que a pessoa tem, a demanda que ela tem, né, de um sofrimento total, quando a dor do sofrimento físico pela doença cessa, sabe o que que sobra? Sobra uma dor existencial, né? A cabeça vai para o passado do que não fez, ou vai para o futuro do que não ia fazer, até que a pessoa consegue voltar, né? Essa é a minha experiência no hospital de muitos anos. Quando a pessoa consegue voltar para aquele momento ali, e é um momento de muita solidão, extrema solidão, mesmo cercada de um monte de estranhos que cuidam, né? Que são os profissionais da saúde, mas mesmo assim, ali é um momento de libertação, né? Independente se a pessoa vai sobreviver ou não, mas há uma mudança existencial. Então, não é necessário adoecer para a gente poder viver isso. Acho que esse momento agora é uma oportunidade para que a gente possa, com menos distrações, como vocês falaram, né, no dia a dia, poder fazer esses momentos de conexão, parar um pouco e pensar, peraí, né, com quem eu quero falar hoje? O que eu posso fazer para cuidar de mim hoje? O que eu posso dizer para mim agora? Né? Eu posso tolerar o que no meu próprio corpo? Eu posso tolerar o que da minha vida material? Eu quero o que da minha vida profissional? Então é uma grande oportunidade. Sim, dessa mudança da relação com a vida, inclusive, né, Janaína? Sim, diante do morrer, né? Gente, a Cris colocou há 5 anos, perdi minha filha. E há 2, minha mãe. Muito difícil lidar com a ausência e a saudade delas. Me ajudem. Quer falar, Janaína, primeiro? Eu quero, eu sinto muito, Cris. Eu acho que a gente vive situações que nos levam, às vezes, num limite do que parece ser insuportável, né? E se está muito insuportável, há muitas formas de ter ajuda. E acho que uma ajuda mais constante, que uma ajuda por mais tempo, um profissional adequado, né? Então seria importante procurar o profissional que der. Existe uma iniciativa linda, nacional, chamada Mapa da Saúde Mental. Então tem em todas as redes sociais, tem na internet, é www.mapadasaudemental.com.br. Lá tem logo na primeira página para quem precisa de ajuda, tem para grupos específicos, então grupos para pessoas enlutadas por perda de alguém, grupos para profissionais de saúde, grupos diversos, e ali tem iniciativas que nesse momento são feitas de forma voluntária e online. Então, talvez seja um primeiro passo para poder ressignificar, né, e conseguir continuar, porque agora, para todos nós, é um dia de cada vez. O que eu só queria te dizer é que eu desconheço qualquer ser humano que sofra pela morte de alguém que não tenha amado essa pessoa profundamente, né? E o que eu posso te dizer, por experiência própria, Cris, é que o amor sempre sobrevive. Muitas vezes a gente precisa de ajuda para vê-lo em outro lugar, para transformá-lo numa ação. Que, aliás, é como a Rotineia está fazendo hoje com esse projeto, Nós no Infinito. Sim, e é muito legal poder pensar que todo mundo que vem para a nossa vida vem para ensinar alguma coisa, né? E um filho, eu não sou mãe, não, né? Mas eu vejo na experiência das pessoas que vêm para a clínica que normalmente a maternidade, um filho, ele ensina muito para uma mãe, né? E é necessário, assim, né? Pelo que ela traz, é um sofrimento que ainda está sendo construído uma significação. Está sendo construída ainda essa outra coisa, como eu trouxe, por exemplo, no exemplo, né, dessa mãe que perdeu a filha. E
É importante, Cris, eu vejo que é importante você talvez poder te dar o direito de ter alguém para compartilhar esse sofrimento, né? E nesse compartilhar você poder descobrir o que tu precisa criar para ter um novo sentido a partir dessa perda. Porque a morte ela é justamente muito angustiante por isso, porque o que a gente faz com esse vazio, né? Que dói tanto. Então, esse é um trabalho muito único de cada um. E tem profissionais que, de fato, estão preparados para trabalhar com essa dureza, né? De uma perda nesse âmbito tão profundo. Então, te dê o tempo do luto. Né? Eu vejo que é isso que a gente precisa entender. Não queira fugir. É super normal ainda essa situação tá trazendo tanto sofrimento. Só que não fique sozinha. Procure alguém que possa te escutar, que possa te ajudar a construir algo que tu vai ter que construir com essa falta. E que é o que a humanidade está precisando fazer agora, né, gente? Com tantas mortes, né? Hoje, por exemplo, na minha família teve 2 mortes. O que a gente vai construir a partir disso? A gente tem que construir alguma coisa. Não dá pra gente ficar na dureza, né, da falta. E isso é um trabalho que é com a gente mesmo. Não adianta, por mais que a gente tenha alguém para abraçar, é um trabalho que a gente vai construindo em nós. O que faz doer menos a falta desse outro? Né? O que eu posso trazer para a minha vida como crescimento com o tempo que eu tive presente essa pessoa? Então, é um trabalho necessário a se fazer. Tem muitas pessoas que fazem, como vocês falaram, né? Cria uma maneira de manter vivo esse amor em algum projeto, né? Então, elas trazem da essência daquele ser, daquela vida que cessou, e vamos dizer assim, plantam vida de outra forma, né? Então, isso que eu acho que vem ajudar muito nós nesse processo, né? Do cessar desse ente querido. Sim, e é necessário a vida continuar, né? A Cris compartilha com a gente isso. É necessário, e se as filhas pudessem escolher por ela, iriam, né, querer que ela continuasse. E pudesse fazer algo melhor com a experiência de ter tido elas como filha. Né? Porque, sem dúvida, alguma coisa muito legal, essa experiência do tempo que elas ficaram na vida da Cris, elas ensinaram para ela. Agora ela precisa fazer alguma outra coisa, até pelas filhas, né? Até para que elas continuem eternas aí dentro dela. Né? Isso que eu vejo que ajuda muitas pessoas a sair do luto, sabe, Ruth? Sabe, Janaína, não sei se você tem experiência com pessoas que perderam, como que você vê esse trabalho do luto. Eu acredito que a dor, ela transborda de várias formas, sabe? E sempre transborda, né? Eu lembro, assim, por exemplo, meu pai faleceu há 17 anos e até hoje tem determinadas datas em que eu fico mais sensível. Às vezes, até hoje, eu me pego conversando com ele em dias e horários que eu conversava com mais frequência. Eu acho que eu não sei se o luto termina, né? Eu acho que é um para sempre. Eu acredito que realmente é um para sempre, mas se transforma. Essa dor toda que dilacera no começo, que parece que vai enlouquecer, né? E pior, eu acho que as pessoas oscilam, né? Isso é um processo, gente, é um processo de sobrevivência, acontece com todo mundo, né? De repente não querer nada, nem levantar, de repente ter que trabalhar e ter que continuar, ou estar trabalhando e falar, nossa, o que eu estou fazendo aqui? É como se é um ir e vir o tempo todo, entre um agora que a gente não sabe como vai ser sem a presença daquela pessoa, né? Um futuro que marca uma ausência, então essa dor ela se transforma, cada vez mais ela vai virando uma saudade e uma gratidão. Eu acho que essa é a questão, né? Então assim, até chegar na gratidão leva tempo. Então, como você bem disse, Marielle, a gente precisa se permitir o tempo, precisa se permitir continuar, precisa se permitir sobreviver, ser de vez em quando nos distrair, precisa se permitir fazer pequenas coisas, né? De autocuidado, de prazer, de sobrevivência mesmo.
até Sim, para honrar e homenagear esse amor que a gente viveu. sim. É viver, é poder realmente se dar o direito de levantar de manhã e falar, hoje tá doendo, mas hoje, né? E hoje eu vou viver mais isso. E a partir disso, como você bem falou, é transformar, né, essa dor em uma outra coisa, porque ela transforma. A gente precisa só dar tempo. E sim, em alguns casos, gente, é necessário você procurar um profissional. Quando, como você falou, né, qual é o tempo necessário? Isso é muito subjetivo. Agora, quando a morte ela começa a paralisar a vida da pessoa, que ela de fato entra numa melancolia, entra, né, começa a prejudicar a vida dela, aí ela tem que começar a pensar se talvez não tem algo mais profundo aí que a morte mexeu, né? Porque tem outras coisas que podem ser mexidas com a perda do ente querido, né, Ruth, né, Janaína? Então, Sim, eu só ia dizer que é muito importante que as pessoas entendam também que é um único processo, né? Não existe uma regra, não existe receita. Eu gosto muito de. Tem algumas frases que ao longo desses anos eu me permito repetir, assim, quando eu dou aula, né? Que uma é sempre há o que fazer. A gente sempre tem o que fazer, sendo profissional ou não, doar o nosso melhor para quem entra em contato com a gente, para quem com quem a gente convive, ou procurar pessoas que podem se beneficiar da nossa história de vida, do nosso conhecimento, né? Sendo ou não profissionais de saúde. Eu acho que a outra é pensar assim que somos todos humanos, né? Então, Cris, encontra alguém que encontre essa humanidade, sabe? Que possa estar com você por um momento sim, em que haja sinceridade, que haja aconchego, né? Que haja assim, mesmo que virtual. Às vezes é importante continuar a ter, depois de um tempo, um espaço, um lugar para poder falar disso, né? e isso, inclusive, Janaína, fala de outras coisas, né? Porque, olha, não é por acaso que algumas pessoas têm uma facilidade maior para lidar com a morte. Vocês concordam comigo? Que tem alguma coisa além aí encoberto? A forma como a pessoa reage à morte? Eu compreendo que tem muito da própria cultura, né? Isso é uma outra beleza de ser humano. E a gente vive. Eu estava pensando nisso outro dia, né? Se a gente parar para pensar agora, a nossa realidade as realidades são tão diversas, né? Nós temos nômades no planeta, temos guerras, temos pessoas que ainda trabalham em regime escravo, tem pessoas que não têm água encanada, não têm esgoto, não têm acesso à comida. A gente tem uma diversidade tão grande, inclusive, né? Eu acho que eu estava pensando aqui agora ouvindo vocês e me veio a questão da violência nessas realidades todas, né? Do quanto outras mortes, que não só por Covid, se estão tão encobertas agora, né? Mas sobre a sua questão, Marielle, acho que sim. Eu acho que a visão existencial que cada um de nós tem, e principalmente quando a pessoa encontra um grupo, muitas vezes pode ser um grupo filosófico, religioso, enfim, em que compartilha parte dessa perspectiva existencial, isso conforta, né? E pode trazer assim um apoio social para esse momento muito fundamental. Sim, e eu assim, ó, tudo que faz sofrer demais, Janaína e Ruth, faz um convite para a gente poder aprofundar assim, essa compreensão sobre nós, entende? Então, eu vejo assim que a morte, ela pode sim mexer em alguns nós, tu entende? E esses nós são muito subjetivos da história de cada um. Claro, tem a cultura, tem essa questão, né, sociológica que marca, mas tem algo que é da vivência do humano, que é muito único nosso. Então, foi até uma pessoa comentou ali, né, no post sobre a live, que ela não estava preparada para participar. Né? Então, isso fala de algumas coisas que, sem dúvida, diz da posição dela frente à vida com as perdas. Você pode ver, né? Tem, por exemplo, só o fato, muitas vezes, uma criança, gente, na infância,
ter tido um cachorrinho, isso já marca uma relação dela com a perda, né? Porque perder um cachorrinho também é lidar com a morte, é lidar com essa finitude, é lidar com as coisas não são para o resto da vida. Até isso é um trabalho que ajuda a gente como humano a aprender a lidar com perder, e principalmente com pessoas que a gente ama, né? Então, é muito subjetivo como a gente reage frente à dor da morte. Então, eu vejo assim que a live é justamente para isso, para a gente poder colocar assim, pontos de interrogações também, né? Há momentos que a gente tem que se questionar por que está doendo tanto, por que está tão insuportável perder, né? E aí há um trabalho para se fazer, sim, uma análise, uma terapia, né? De poder reconhecer essa dor e entender que a perda do momento mexe em outras coisas, entenderam? Não sei se faz sentido para vocês isso, que até a posição subjetiva frente à morte fala de outras coisas também. Janaína, você que é da área, né, de psico, você conseguia ver isso com as pessoas que morriam no centro, não sei, na UTI, a forma como a família reagia? Sim, eu acho que os adoecimentos, assim, as doenças se repetem, mas o sofrimento é muito único, muito. Mas a minha perspectiva acho que é um pouco mais coletiva, assim. Uhum. É algo, eu acho que a morte de alguém próximo resgata uma biografia e o sentido existencial que ela tem para aquela pessoa que sobrevive, né? Mas ela é um sentido num coletivo. Então a morte é que nem aquela pedrinha que a gente joga assim na água e ela sai fazendo ondinha, né? Então quando alguém adoece, quando alguém recebe uma notícia, olha, o senhor tem câncer, está com metástase, não tem tratamento que cure, a pessoa já parou de ouvir. E aquilo reverbera em quem está do lado, no filho, na mãe, no avô. Então é algo que, quando a gente, por exemplo, vê agora esses números tão absurdos, né? E despersonaliza, nossa, 4.000 mortos, 3.000 mortos, milhões de mortos no mundo, isso é tão, é tão irreal, né? É bem como você falou, Maria, quando a gente vive uma morte, né? E é possuída, tomada por essa ausência, daí a gente tem a dimensão do que são 4.000 por dia, né? Do que são milhões. Como assim isso ainda está acontecendo? Né? E não é só isso que está acontecendo. As pessoas não estão tendo doenças diagnosticadas, não estão tendo as cirurgias que precisam. Então, esse morrer pelo adoecimento, né? Que é o que a pandemia por Covid trouxe, porque não escolhe a quem adoecer. Acho que esse morrer pelo adoecimento traz assim uma urgência de tempo, né? Então a gente precisa fazer tudo logo, precisa fazer tudo para ontem, porque eu não sei se eu vou conseguir chegar um amanhã. E é por isso que eu acho belo o trabalho da clínica, sabe, Janaína? Legal, você tem uma experiência mais assim coletiva, né? E eu tenho mais a experiência do individual, né? Do particular mesmo. Porque essa urgência que vem de fora é o que mais, na verdade, nos afasta da gente mesmo, né? E faz a gente se distrair, sim, muitas vezes daquilo que realmente tem significado para nós. Por isso que o sofrimento, ele é um termômetro muito importante para a gente poder parar para se pensar. Se há sofrimento emocional e psíquico que muitas vezes toma uma dimensão maior pela dor, pela angústia, há um trabalho aí no individual necessário, entende? O coletivo ele faz toda a diferença, mas é por isso que eu amo tanto a clínica, porque ela oferece essa possibilidade, sabe? Disso que é individual, que no coletivo a gente não consegue tratar. É da própria palavra do sujeito mesmo, entende? E isso é Sim, um trabalho muito, muito lindo de se fazer, poder construir uma outra coisa com essa dor. E a dor da morte é uma dor dura, né, gente?
de realmente falar, mas construir outra coisa mesmo. Esse espaço de escuta na clínica, que eu também compartilho, né, trabalho com isso há bastante tempo, ele é fundamental para algumas pessoas, né? Uhum. Mas eu acho que a ideia é que essa possibilidade, né, de quem consegue ter esse tipo de atendimento é que isso se generalize, para que a vida se faça da porta para fora também, num outro social. Ruth, tem alguma pergunta interessante? Eu não estou conseguindo ver os comentários. Eu desativei para não ficar correndo no rosto de vocês os comentários. A pergunta foi da Cria Cris, mandou gratidão para vocês. Vou ativar os comentários aqui, mas de pergunta foram essas. Tá? Queria agradecer a participação, muita gente esteve com a gente nesse momento dessa live, compartilhando esse momento de discussão, desse bate-papo, de reflexão sobre esse momento que todos nós vamos passar, né? A única certeza que a gente tem é que vamos morrer. E a gente tem que tirar um maior aproveito desse período antes de cessar, né? Então, a Ellen esteve presente, Rodolfo, Raimundo, Siqueira, Matheus, a Paty, Sandra, Becker, o Vlad, a Thaís, a Beth, a Cris, que contribuiu com a gente, a Sandra, a Letícia, a Ana Paula, a Márcia, a Cris, a Silvia, a Adria, a Érica, a Cleide, o Júlio, a Fabiana Becker, a Rafa, o Carlos, a Rosângela, a Gilmara, a Ellen, a Thaisa. Gente, que delícia a presença de vocês. A gente está nos últimos minutos da nossa live. Temos 3 minutos, caso alguém dá para responder uma pergunta ainda. Mas eu já agradeço. Eu acho que a lição, eu quero que vocês dêem uma palavrinha antes do fim, que para mim, o que fica a lição é que a gente tem que aproveitar da melhor forma o nosso dia, né? Não deixar tanto para o futuro, focar no presente, que isso a gente viu também nesse período de Covid, muitas pessoas iniciando o processo de meditação, que é o chamar a gente para a nossa atenção, de viver o presente. Então, isso é muito importante, pelo meu ponto de vista, do que eu estou vivenciando nesse momento de Covid. Então, o luto, ele é um processo inevitável, né? E a gente tem que saber o momento certo de buscar um profissional, né? Então, isso a Marielle, a Janaína enfatizou bem, que a necessidade da gente identificar quando a dor dessa perda venha a ser além do que é o normal, onde a gente precisa socorrer a ajuda de um profissional. Durante o luto, a gente tem que pedir ajuda, tá conversando, tá buscando um meio de trazer, criar um outro, mas esse momento, né, de buscar um profissional é importante as pessoas identificarem. Então, a palavra de vocês, Marielle, Janaína. Eu queria falar só rapidinho, queria muito agradecer a oportunidade, né, desse compartilhar, agradecer a Marielle, a Rutineia. Eu acho que a gente precisa aproveitar a nossa finitude,
né, tá cada vez mais conscientes de quem nós somos, apesar do nosso corpo. Nós mulheres, a gente crescer, se transformar, ter perdas físicas, mudanças, né, que a gente muitas vezes não escolhe. Nós mulheres mudamos um tanto todo mês, o nosso corpo muda a beça. Então, assim, o recado que eu gostaria de deixar é: aproveitem a oportunidade que pensar ou viver a morte de alguém próximo traz, né? De ressignificar nossas perdas necessárias, as perdas inevitáveis e acreditar na nossa potência de vida, de nos transformarmos. Esse processo, quando dolorido, não precisa ser só. Então, estamos aqui. Muito obrigada. Obrigada, Janaína, pelo tempo compartilhado, pelas palavras, pela construção. Obrigada, Ruth. Muito bem colocado, né? A gente tem essa potência dentro da gente. A gente não pode paralisar frente às situações da vida. E a morte, ela faz um convite para um amadurecimento muito grande, que a gente precisa, assim, apostar que a gente dá conta, né? E, se necessário, se não conseguir sozinho, como, né, foi bem colocado aqui, buscar ajuda profissional. Tem muita gente capacitada para isso. A gente não precisa viver sozinho, né, o sofrimento da morte. Exato, meninas. Agradeço. Vou comentar aqui. Ótima live, a Mônica mandou. Embora seja a única certeza que temos, é a que mais evitamos. Isso é fato. A Kelly, Janaína, uma pessoa incrível, muito profissional, me ajudou muito na pior perda da minha vida. Só tenho que agradecer por ter conhecido ela. A Cris, foi um imenso prazer conhecer vocês, que Deus abençoe vocês. A Vera está parabenizando a gente. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Marielle, Janaína, muito obrigada por ter aceito o convite de estar aqui nesse domingo, conversando, tendo esse bate-papo sobre um assunto que sim, é pesado, é denso, mas a gente não pode evitar falar dele, porque ele é, como todos nós já falamos, reforçamos, todos nós vamos passar por ele. Um beijo, muito obrigada a vocês todos. Tchau, tchau. Obrigada.